Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 21º domingo do tempo comum. Estamos fazendo essa grande viagem junto com Jesus, como descreve o evangelista São Lucas, que vai passando por diversos capítulos. Talvez a maior parte do evangelho dele é contada dessa forma, Jesus viajando desde a Galileia até Jerusalém, na sua última viagem, porque lá no fim da viagem, em Jerusalém, acontecerá a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, Jesus aproveita essa viagem, passando por diversos povoados, diz aqui o Evangelho, parando para ensinar as pessoas, mas ao mesmo tempo formando o coração dos seus discípulos para saber realmente quais são os critérios para participar do reino. Quais são os caminhos para seguir Jesus Cristo e o seu ensinamento. Portanto, é algo que interessa muito a nós, saber se estamos realmente no caminho de Jesus ou não. Mas ainda interessa essa pergunta que é feita no Evangelho de hoje. Alguém pergunta para Jesus: é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Ou são muitos? A pergunta se deve ao fato de que, entre os mestres judeus, nos círculos rabínicos, havia essa discussão. E para eles, alguns deles diziam que todos os que são do povo judeu serão salvos. Basta ser dos filhos de Abraão. Fora disso, não. Só esses. Outros ainda eram mais restritos e diziam, mesmo entre aqueles que são filhos de Abraão, só aqueles que cumprem a lei exatamente é que se salvam, os outros não. E Jesus era tão largo e amplo na sua compreensão e atraía a todas as pessoas, mesmo aqueles que eram excluídos pelos mestres da lei, como os pobres, por exemplo, os que tinham algum defeito físico, que eles diziam que eram castigados por Deus, ou então aqueles que tinham algumas profissões que não eram compatíveis com a fé judaica, como os cobradores de impostos, aqueles que praticavam a prostituição, aqueles que eram fabricantes de imagens, de ídolos. Todos esses, para eles, eram excluídos. E, sobretudo, aqueles que eram os pagãos, ou seja, quem não pertence ao povo judeu. Jesus atraía a todos e dizia que a salvação era para todos. Então a pergunta faz sentido. Alguém quer saber qual é a posição de Jesus, uma vez que os mestres ensinavam assim, que eram poucos os que se salvam. Jesus então faz uma comparação. Ele responde com uma parábola. E vamos ver qual é a resposta de Jesus. Ele não se atém ao número de pessoas que se salvam. Não se são muitos ou se são poucos. Olha que até hoje tem alguns grupos cristãos aí de seitas e tudo mais que fazem uma numerologia toda para saber quantos são aqueles que se salvam. Jesus não quer nem saber desse número. Ele tem outro critério muito mais certo. Aquele que entra na salvação é aquele que se esforça, é aquele que procura,
nem sempre consegue, porque, na verdade, a salvação é oferecida por Deus, é dele, mas é oferecida sim para aqueles que estão a caminho, para aqueles que querem receber a salvação e que abrem o seu coração. Aí é que está a porta estreita, que deve ser o critério para a salvação. Por que porta estreita? Vejam, naquela época as cidades eram cercadas de muros e a uma determinada hora era fechada a porta principal e só uma pequena abertura era deixada aberta para que, com o guarda que cuidava da porta, se controlasse a entrada e a saída das pessoas durante o período da noite. Essa era a porta estreita. Com essa comparação, Jesus já começa a colocar o primeiro critério, que é o esforço de passar por essa estreiteza da porta. Só quem se esforça é que entra para o reino. A salvação é dada para todos. Deus não faz distinção de pessoas, porém, Ele espera uma resposta. É essa resposta que nós devemos dar. E que resposta é essa? Vamos ver. Jesus continua com essa comparação, dizendo que quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, não tem mais o que fazer. Ora, esse fechar a porta não é outra coisa senão a nossa própria morte. O tempo que nós temos para abrir o coração para Deus, para procurar a salvação, é o tempo desta vida. Depois que esta porta se fecha, já não há mais o que fazer. E a resposta daqueles que chegaram depois: olha, nós rezamos, nós estivemos à mesa com o Senhor, abre a porta para nós. A resposta do dono da casa é: eu não conheço vocês, afastai-vos de mim. Então, na verdade, não é um critério válido o fato de ter rezado, de ter ido na missa, de ter realizado as normas da religião. Qual é o critério, então? Jesus diz por último nessa frase do dono, que é muito forte. Ele diz: afastai-vos de mim, aqueles que praticam a injustiça. Ou seja, essa porta estreita não é simplesmente rezar, mas é fazer a vontade do Pai, é praticar a justiça. A justiça aqui tem dois sentidos diferentes. Tem esse sentido que a gente usa normalmente: ser justo significa dar a cada um o que merece, fazer com que os bens desse mundo cheguem a todas as pessoas. Significa também ser justo, avaliar justamente cada pessoa naquilo que ela tem direito e respeitar o direito e a dignidade de cada pessoa. Mas também significa, num outro sentido, essa justiça é a busca da santidade. Deus é justo, então aquele que imita as qualidades de Deus é que ascende à justiça divina e, portanto, pode ser salvo. O que Jesus quer dizer é que aquele que faz a vontade de Deus. Aliás, ele disse isso numa outra passagem. Depois daquela passagem da casa sobre a rocha, ele diz: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, se eu acho que sou salvo exatamente porque eu batizo os filhos e porque eu pago dízimo e porque eu vou na missa de vez em quando e vou em alguma procissão, isso não é critério de salvação. O critério é agir conforme a vontade de Deus e praticar a justiça. Então, para todos nós, vale esse recado de Jesus hoje. É pela porta estreita que nós chegamos à vida. E não tem choro nem vela depois. Como diz a expressão bíblica, aqueles que são excluídos irão para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, aí é só
lamentar não ter aproveitado a oportunidade da salvação. Todos, portanto, são chamados para a salvação. Porém, aqueles que correspondem à vontade de Deus, aqueles que se esforçam por praticar o bem, esses é que têm chance. Se são muitos ou se são poucos, a gente pode imaginar que a generosidade e o amor de Deus, a sua misericórdia, são grandiosos. Mas, como diz Jesus, tem gente que vai ficar de fora. Portanto, é preciso que a gente cuide da vida neste tempo que a gente está vivendo para corresponder ao dom da salvação que o Senhor nos quer dar. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.